sem mais delongas, vamos ao que é mais interessante, que é a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Eu digo misericórdia. Amém. Diz assim a palavra de Deus: no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem também fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita de Deus, da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos, a ponto de herdar um nome mais excelente do que eles. Pois a qual dos anjos disse uma vez: tu és o meu filho e hoje te gerei, e outra vez: eu lhe serei pai e ele me será filho. E ao introduzir o primogênito no mundo, outra vez ele disse: e todos os anjos de Deus o adorem. Sobre os anjos ele diz: de seus anjos ele fez ventos, e dos seus ministros labaredas de fogo. Mas sobre o Filho ele diz: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. O século do teu reino é século de equidade. Amastes a justiça e odiastes o pecado. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros. Ele também diz: tu, Senhor, no princípio fundastes a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles serão destruídos, mas tu permaneces, e todos eles envelhecerão como roupas, e como um manto os enrolarás, e como roupas serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não terão fim. Verso 13. Mas a qual dos anjos ele disse alguma vez: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos como estrado dos teus pés. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir em favor dos que herdarão a salvação? Fala conosco, ó Deus, porque precisamos ouvir a tua voz. Tira todo empecilho, todo roubador da semente, tudo aquilo que possa estar azucrinando a mente de algum ouvinte nesta noite, para que não possa compreender a tua palavra. Tenha misericórdia, leva cativo o cativeiro a ti. Ó Deus, que em nome do Senhor Jesus estejamos, ó Pai, com os ouvidos espirituais atentos a ouvir a tua palavra e o que o Senhor tem para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, iniciamos hoje aqui falando da carta aos Hebreus. Algumas questões introdutórias. É necessário fazermos menção que a carta aos Hebreus ela tem a sua autoria anônima. Não se sabe, na verdade, até hoje não se descobriu quem escreveu a carta aos Hebreus. Há várias especulações, mas nenhuma evidência escriturística interna ou externa vai provar quem seja a autoria. Muitos dizem que foi Paulo, mas Paulo escreveu 13 cartas registradas na Bíblia. Logo, o hebreu seria tão diferente de todas as que ele escreveu. Aí veio outra escola teológica e disse: não, então se não foi Paulo, foi algum discípulo de Paulo, quem sabe Orígenes, destinada a autoria a Orígenes, um discípulo de Paulo, que possa ter escrito a carta aos Hebreus. Puras especulações, não tem nenhuma evidência interna ou externa da autoria. Destinatário, o destinatário da carta aos Hebreus, mais provável que seja a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, 70 anos depois de Cristo, deixou de existir, com a perseguição, com a influência dos judeus, com a perseguição do Império Romano, a morte dos apóstolos,
O último dos apóstolos a morrer foi João, de velhice, mas em Jerusalém, naquelas regiões, foi Pedro. Depois da morte de Pedro, então, se já havia uma grande dispersão entre os hebreus, os judeus, ali com a morte de Pedro, enfraqueceu de forma muito profunda a permanência da igreja naquele lugar. O Tiago morreu, Pedro morreu, que eram os presidentes da igreja. A igreja não conseguiu viver, não conseguiu subsistir à perseguição do Império Romano. Então há uma ideia, e são evidências extra-bíblicas, são registros históricos, e ao observar o conteúdo da igreja, da carta aos hebreus, na verdade atribui-se, ou ela está mais próxima do seu destinatário ser Jerusalém. O nome carta aos hebreus, hebreus são os judeus, mas ela trata sim de muitas coisas do Antigo Testamento, por isso também chamada de carta aos hebreus, porque o tema era muito familiar para eles. Mas tanto os hebreus, os judeus, quanto os gentios naquela época, eles tinham o único, e que chamava de toda a escritura, como Paulo escreve a Timóteo, dizendo toda escritura divinamente inspirada. Ele está dizendo toda a escritura, que na verdade era o Antigo Testamento que eles tinham em mãos. Quando Paulo disse isso a Timóteo, ele não tinha suas cartas elaboradas como uma Bíblia. Foram encontradas, na verdade, essas cartas de forma aleatória na caverna de Qumran, em buracos, em vasos de barro enterrados. Então, as pessoas, começando a caminhar, achavam essas preciosidades, testificavam a autoria, a veracidade daquele registro, e diziam: olha, mas uma carta de Paulo encontramos. Não é à toa que a carta de Paulo aos Coríntios, a segunda, na verdade, é a terceira carta, porque a primeira e a segunda, na verdade, nunca foram encontradas. Então ele fala de uma outra carta, chamada Carta Severa, que eu mandei a vocês, que na verdade, como foi severa, com certeza deram fim na carta, né? E aí Paulo disse, então não foi encontrada essa tal de Carta Severa de Paulo. Não foi, eu sempre digo na introdução de cada livro, que não foi intenção de nenhum autor bíblico de compilar uma Bíblia. Isso foi 325 anos depois de Cristo, no Concílio de Trento, onde houve então, e começou as discussões, e o livro que entra, o livro que não entra, morreram gente, foi uma guerra dentro da igreja, gente pisoteada, gente mortos, porque uns queriam que um livro entrasse, o outro não. Uns queriam que só o Evangelho entrasse. Teve um concílio em Éfeso, teve um concílio de Trento, teve um concílio de Calcedônia, e teve vários concílios para chegar num consenso, até que 7 anos depois do cânon fechado, da Bíblia formada, a Igreja Católica disse, não, tem mais 7 que precisam entrar, que chamamos de livros apócrifos, Judeus, Macabeus, Tobias, Sabedoria, Cântico dos Cânticos, dentre outros, que aí são 7 livros que depois entraram. Por isso que a Bíblia nossa tem 66 livros. A Bíblia católica ela tem 7 livros a mais. Então o escritor aos Hebreus, o que parece mais que esta carta foi um único sermão, uma mensagem que foi trabalhada, que foi elaborada em formato, e depois formaram ali o livro, formaram a carta aos Hebreus. Mas se vocês observarem desde o início, foi um sermão pregado, que na verdade depois foi melhorado, foram colocados mais conteúdos nesse sermão, na verdade, pelo escritor, para que ele formasse um livro. Então, sendo judeu, sendo a igreja de Jerusalém ou não, o público-alvo não era só os gentios, ou não era só os judeus, como Romanos e Gálatas, única e exclusivamente aos gentios, dizendo para eles se livrarem das obrigações da lei. Paulo, em 6 capítulos em Gálatas, ele se desgasta muito para tentar inculcar na cabeça daquele povo que eles não precisavam viver debaixo da lei. Qual o motivo? Vamos lá, qual o propósito da carta? Falamos da autoria, falamos do destinatário, e vamos falar do propósito. Qual o propósito da escrita desta carta? O propósito foi a apostasia.
O propósito foi justamente nesse período de perseguição, nesse período de turbulência, as divisões que começaram a surgir dentro da igreja, tá? Então, tinha um grupo chamado, tem hoje, e um grupo que tem a carteirinha, chamado Crente em Casa. Então, tinha um grupo que dizia, não, a gente pode fazer nossa reunião diferente, que a gente não concorda com o que está acontecendo na igreja. Então, como a gente é o grupo mais espiritual, mais crente, o grupo mais sério, a gente escolhe a casa de um irmão que é mais sério do que sério, e lá a gente monta uma micro-igreja. E a gente delibera as questões da igreja na casa dessa pessoa. Irmãos, pasmem, mas não se assustem, porque isso vem acontecendo ao longo dos tempos e de muitas maneiras. Quem já passou de uma igreja ou outra, quem conhece ministérios, quem não vive só preso numa caixa de concreto com o nome de igreja na frente, e que consegue avançar e ter uma visão de reino, consegue observar e ver o mundo aí fora, que só você botar o pé aí fora e visitar algumas denominações, algumas igrejas, sem intenção de repente ser um repórter, e você vai descobrir que muitas delas foram frutos de divisão, foram frutos de desacordos, foram frutos de divergência de propósito. E foi esse o motivo pelo qual o escritor aos Hebreus escreveu, e ele vai falar, né, e aí tem vários tópicos, vai falar dos que apostataram da fé, ele vai tratar praticamente em todos os capítulos sobre a superioridade de Cristo, sobre os anjos, sobre os sacerdotes, sobretudo porque é um grupo que estava apegado com a tradição do passado e que na verdade ele não estava pronto para receber o novo de Deus em suas vidas. E Jesus bem falou que se pegar um remendo novo e colocar na roupa velha, ela não vai suportar. Se pegar vinho novo e botar em odre velho, ele não suporta. Tem que ser odre novo e vinho novo, remendo novo e roupa nova. Foi Jesus quem disse isso na mudança de hábito ali com os fariseus. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que se você não mudar de hábito, se você não mudar de atitude, ficar olhando para a história, para o saudosismo do que sempre foi, olha para hoje e vê o que é que aconteceu, olha e vê o que é que de extraordinário aconteceu. Se você ficar agarrado, arraigado, né, num tradicionalismo, isso é diferente de ser tradicional. Se você ficar agarrado num tradicionalismo, você vai deixar de experimentar as bênçãos de Deus, sem sentir a presença de Deus. Hoje, que maravilha, quando cantamos ali, é bom saber que o Senhor está aqui, a gente crê, eu creio que Jesus está aqui, digo com toda a convicção da minha alma, mas como é bom, além de crer, você sentir. E quanto tempo, às vezes, você tem 20, 30 anos de igreja, nunca sentiu, nunca mais sentiu a presença de Deus, não tem experiências pessoais com o Senhor, não consegue viver o novo de Deus na vida, porque a sua mente está bitolada em tradições alheias e tradição do passado. Mas se você se despir do velho homem, você vai experimentar o novo de Deus que desce do céu através da sua palavra. E o escritor aos Hebreus começa então assim, num tom bem desafiador, no passado, e ele já começa citando justamente essa questão que eu disse para vocês, porque mexer no passado, mexer na história é algo que faz pessoas espumarem, mexer na tradição, mexer no passado. E o autor começa num confronto, ele começa como um verdadeiro pregador do Evangelho, dizendo, olha, no passado, Deus falou de várias maneiras, olha na tua Bíblia, que eu falo até sem olhar. No passado, Deus falou de várias maneiras, falou pelos profetas, Deus falou de muitas maneiras, usou grandes profetas, né? E ele diz, falou de muitas maneiras no passado, Deus falou de várias formas, usou profetas, usaram homens que se deram, que se deixaram usar por Deus. Aí no verso 2 ele diz, mas nos últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, por meio de quem também fez o universo. Ele começa já exaltando a supremacia de Cristo, colocando Cristo ao lado de Deus na criação, para mostrar que Cristo, embora sendo nomeado como Filho de Deus, não foi criado por Deus. O Filho é Deus. Não há uma hierarquia na Trindade. Eu já falei isso, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não é por uma questão hierárquica. É simplesmente por uma questão de dispensação, de revelação divina, de manifestação de Deus. Onde no Antigo Testamento,
Deus se manifestava de forma evidente ali aos homens, falava com Moisés, face a face, de forma teofânica, vinha em forma de anjo falar com Abraão. Tinham 3 anjos, Abraão se prostra apenas sobre um e chama de meu Senhor. Como Abraão sabia que de 3 varões que estavam vindo na sua direção, um era o Senhor? Porque ele tinha intimidade com Deus, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus. Então veio 3 varões, ele se ajoelhou apenas de um. Ele não perguntou, quem de vocês é o Senhor? Algum de vocês aí é Deus? Simplesmente ele ajoelhou e disse, meu Senhor, não vai embora agora, fica um pouco aqui na minha casa. Revelação de Deus através do Espírito Santo. E o homem natural não pode discernir as coisas espirituais. Eu falei isso aqui na oração terça-feira de manhã. Às vezes a gente pensa que ser carnal é simplesmente estar afundado em algum tipo de pecado. E a gente fala carnal. Mas o homem natural, ele é carnal, porque ele não consegue discernir, nem sentir as coisas do Espírito. Não tem visão, não tem discernimento, porque enxerga tudo de forma natural e não experimenta o poder de Deus. E nos últimos dias ele falou de várias maneiras. Não, antigamente de várias maneiras. Nos últimos dias ele falou pelo Filho e designou como herdeiro de todas as coisas. E estava com ele fazendo, criando o universo. João 17,5 tem essa resposta também. No Evangelho de João, Jesus dizendo, Pai, torna-me dar a alegria que tu me destes quando o mundo estava sendo criado. Jesus se regozijou com Deus na criação do universo. No Antigo Testamento, em manifestações teofânicas, Deus aparecia ao homem, Deus falava com o homem, Deus se revelava ao homem, os profetas falavam por parte de Deus. Quando eles abriam a boca e diziam, assim diz o Senhor, era o próprio Deus falando por eles. Mas nem por isso Amós deixou de ganhar um tapa no rosto. Nem por isso, como foi pregado no domingo manhã, Jeremias foi jogado no calabouço. Nem por isso a esposa de Ezequiel morreu. Nem por isso Zacarias foi apedrejado entre o templo e o altar. Nem por isso Micaías não foi para o tronco e aprisionado por Acabe. Nem por isso, por falar por parte de Deus, nem por ser boca de Deus na terra, impediram que aqueles homens sofressem retaliações, apanhassem, fossem ultrajados. Jeremias tinha medo de escuro, Jeremias tinha medo de calabouço. E o rei Jeoaquim diz, então chama ele, que eu quero conversar com ele. Quando chama Jeremias, o rei diz, se você mudar a profecia, eu te tiro de lá. E aí Jeremias diz, não tem como mudar. O rei vai levar a cidade, vai pegar a tua esposa, vai matar os teus 2 filhos na tua frente e depois vai furar teus 2 olhos e você ainda vai ficar cego e vai voltar como escravo cego. O rei, eu te tiro de lá para você falar isso, volta para lá de novo. As ofertas, aquilo que era oferecido não fez com que eles mudassem o propósito pelo qual Deus colocou eles naquele lugar, naquela missão, naquela função. Não permita, você que está me ouvindo é um mensageiro de Deus, você é um mensageiro do Evangelho. Hoje Deus fala através do Filho, usando você. Não permita que no teu trabalho, onde você estuda, não permita que nenhuma regalia oferecida a você possa mudar o propósito pelo qual Deus te colocou naquele trabalho, naquela vizinhança, naquela faculdade, naquela rua ou em qualquer lugar que você esteja. Amém. Nos últimos dias falou pelo Filho. E o que aconteceu com o Filho? Jesus olha para Jerusalém e diz, Jerusalém, Jerusalém, que ama os seus profetas. Foi isso que Jesus disse? Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas. Quantas vezes quis eu juntar vocês como a galinha junto aos seus pintinhos, mas vocês não quiseram. E aí fizeram diferente com o Filho de Deus. Jesus contou a parábola dos agricultores maus, que o dono da fazenda saiu, deixou arrendada para os trabalhadores, mandou o filho supervisionar, eles armaram emboscada e mataram o filho. Eles não entenderam nada, porque eles estavam prestes a fazer isso com o Filho de Deus. E foi o que fizeram com Jesus. Fizeram emboscada para ele no Getsemane,
pegaram ele, bateram nele, cuspiram nele, chutaram ele, humilharam ele e o penduraram nu naquela cruz. Por causa de uma única coisa, ele olhou para o templo e disse: está vendo esse templo que vocês tanto veneram? Levou 47 anos para ser construído. Eu destruo ele em 3 dias e construo novamente. Aqueles homens rasgaram as vestes e disseram: blasfêmia. Quando levaram Jesus perante o sinédrio, usaram aquelas palavras de Jesus contra ele. Ele disse que derruba o templo e reconstrói em 3 dias. Foi um dos motivos pela condenação de Jesus. Outra condenação: ele disse que é o Filho de Deus. Essa foi a mensagem de Jesus. Deus falou de várias maneiras. A igreja para a qual o escritor estava destinando esta carta precisava entender a soberania de Cristo. Ele vai trabalhar na carta inteira e vamos ver capítulo por capítulo. Por isso que ele diz: no passado Deus falou de várias maneiras pelos profetas, mas adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Depois, nos últimos dias, falou pelo Filho. Adiantou alguma coisa? Adiantou. Olha você aqui ouvindo a palavra de Deus. Amém. Adiantou. Porque Cristo morreu e ressuscitou ao 3º dia, para que nós se tornássemos um propagador do Evangelho de Cristo. Gostei quando o pastor Israel pregou no domingo à noite e disse: o Evangelho de Deus é pessoa. O Evangelho de Deus é uma pessoa. O Evangelho é Jesus Cristo. Meu Deus. Estamos procurando o Evangelho num panfleto. Estamos procurando o Evangelho numa estatística, num quadro. Estamos procurando o Evangelho em métodos, mas o Evangelho é o Filho de Deus. As boas novas, a boa notícia que o mundo precisa ouvir é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o esplendor da sua glória, a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito purificação dos pecados, sentou-se à direita de Deus. Filipenses 2,5 vai dizer que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, não quis se passar por Deus, mas assumiu uma forma de servo e se humilhou até a morte, e morte de cruz. Mas depois que ele se humilhou até a morte, e morte de cruz, Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Eu ainda não vi ninguém, nem na Bíblia e nem nos dias que eu tenho de vida, que não tenha sido humilhado pelo homem, que não tenha sido humilhado pela sociedade e que não recebeu a exaltação da parte de Deus. E se você está passando algum tipo de humilhação na sua vida, creia em Jesus Cristo, que se humilhou até a morte para assumir um lugar supremo e se assentou à direita de Deus. A palavra de Deus também vai dizer: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que no momento certo Ele vos exaltará. Amém. Precisamos entender isso, que Cristo é o resplendor da glória de Deus. Ele é a representação exata do seu ser. Ele é Deus. Ele é a representação exata de Deus. Ele é superior. Ele é o resplendor da glória. Ele é o Rei da glória. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? É que as humilhações da vida, as dificuldades da vida, as intempéries da vida não podem apagar a glória de Deus da nossa memória. Às vezes, irmãos, as lutas, as dificuldades que todos nós passamos, cada um tem uma luta. Matamos um leão por dia, os dias são maus, esse mundo jaz no maligno. Enfrentamos tantas dificuldades, mas precisamos lembrar que Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. E depois de ter se humilhado tanto, Deus lhe tornou herdeiro de todas as coisas e lhe colocou sentado à sua direita. Estevão, quando foi apedrejado, aquele diácono que saiu para pregar a palavra ousadamente, quando Estevão foi apedrejado pelos fariseus e Saulo estava lá, todo ensanguentado, ele olhou para o céu e disse: eu estou vendo Jesus Cristo à destra de Deus. Ele viu
com os olhos espirituais enquanto morria, o Pai no trono e o Filho sentado à sua direita. Ele é a representação exata do ser de Deus. Depois de ter feito a purificação pelos pecados, que na verdade com o derramamento do seu sangue na cruz, Ele então fez toda a purificação dos nossos pecados, por isso somos justificados. Assentou-se à direita de Deus da majestade e nas alturas. É uma maneira de exaltar a grandeza de Deus. É uma maneira em que toda vez que o nosso ego for confrontado, toda vez que o nosso ego for inflado com pequenas coisinhas efêmeras da vida, coisinhas passageiras, coisas, irmãos, que somos como a erva do campo, que hoje existimos, amanhã não existimos mais. O teu nome não tem poder, nada teu tem poder. É o nome de Jesus que tem poder. É o nome que está sobre todo o nome. É o nome que move os céus e a terra. É o nome que, quando chegou em Gadara, aquela legião que estava dentro daquele homem, que se alimentava de restos mortais humanos, viu Jesus e disse: Filho do Deus Altíssimo, porque tu veio nos atormentar antes da hora. E a legião de demônios que estava naquele homem não suportou a presença do Filho de Deus. Você quer ter poder? Você quer ter honra? Você quer ter destaque? Abrace a cruz de Cristo, porque é no nome de Jesus que temos poder. É no nome de Jesus que os demônios saem. É no nome de Jesus que a enfermidade cai por terra. É no nome de Jesus que o milagre acontece. Amém. Somos réis mortais. O meu tio estava cheio de saúde, brincando, veio aqui na igreja. Uma semana depois uma gripe levou aquele homem. Somos como a erva do campo. Precisamos entender que há um resplendor, há uma glória, há uma estrela que brilha, há uma majestade, há um cetro de justiça. Existe um trono que está nas alturas. Esse trono é do Senhor, pertence ao Senhor. E não tem nada que eu e você façamos que mereçamos um lugar à direita de Deus. Toda vez que você olhar para o texto e ver falar da soberania de Deus, da exaltação, da glória, é para mostrar o contraste. Toda vez que você vê na tua Bíblia, lendo, na tua devocional em casa, meditando, o resplendor, Ele está sobre todas as coisas, é Deus na palavra querendo te dizer: está vendo que você não é nada? Está vendo que tu é pó e cinza? Está vendo que só quem merece toda a honra e toda a glória é o Senhor? O escritor aos Hebreus precisou introduzir esta carta falando justamente sobre isso. Ele vem porque, na verdade, e se tratando de um grupo mais antigo, e as aparições no Antigo Testamento, teofânicas, muitas vezes em forma de anjo. Anjo apareceu a Manoá, o anjo apareceu a Abraão, anjo conversa com Sara, anjo, anjo, anjo. Ele diz no verso 4, ele tornou-se também superiores aos anjos, a ponto de herdar um nome mais excelente do que todos eles. Então até os anjos que são puros, ele se tornou superior, herdando um nome mais excelente do que o deles. E que nome é esse? É Jesus Cristo, nosso Senhor. É o nome que é sobre todo nome. É o nome que as pessoas fazem piada. É o nome que as pessoas riem. É o nome que as pessoas não têm mais temor na vida. É o nome que, de tanto acostumado a ouvir, as pessoas não temem mais. É esse nome que você vem, ouve e vai embora, e muitas vezes nada muda na tua vida. É o nome que, enquanto você está ouvindo agora, não está surtindo talvez efeito nenhum em você, mas num grande dia todo joelho se dobrará. Haverá um grande trono branco no dia do juízo. Em Apocalipse 20 vai dizer que o mar e a terra buscarão lugar para se esconder, mas não será possível, porque todos estarão diante do trono de Deus. Uns para ouvirem absorvidos, e outros para ouvirem condenados. Mas todos compareceremos diante do trono de Deus. Ninguém vai passar batido. Ninguém vai passar desapercebido da glória de Deus. Ninguém. Nem que seja para você ouvir: entra, bendito de meu Pai. Mas você vai estar diante do trono. E outros: aparta-te de mim, maldito, que eu não conheço você. Quem disse foi Jesus, não foi eu, tá?
Ele assumiu, e o escritor continua, ele assumiu um lugar superior aos anjos. E aqui entramos e falar de anjos justamente é uma coisa que mexe com a teologia bíblica, com a teologia sistemática, mexe com aquilo que acreditamos, porque ele recebe um nome sobre todo o nome, ele recebe um nome superior aos anjos, e daqui em diante o autor começa a confrontar a supremacia de Cristo diante dos anjos, que são seres celestiais, seres que reluzem a glória de Deus. Vocês lembram quando Daniel vê o anjo, um simples anjo? Ele cai como morto, ele cai com seus joelhos fracos. O anjo precisa lhe colocar de pé, porque o rosto daquele anjo era como diamante. E Daniel, quando tem aquela visão, Daniel cai como morto. Os seus amigos, Daniel vai dizer que não viram os anjos, mas só o anjo, mas só Daniel vai dizer, só eu vi o anjo. Mas os meus amigos correram para se esconder tremendo, sem nem ver, só em sentir a presença do anjo. Hoje Jesus passeia na igreja e ninguém treme. Jesus está aqui, às vezes não é notado. E os amigos de Daniel, só em perceber a presença do anjo, Daniel vai dizer, correram para se esconder com medo da visão. E o cristão moderno, templista, religioso, não consegue sentir a presença de Deus. Jesus vem, Jesus vai, passeia no meio da sua igreja, e muitas vezes você nem percebe. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? É só você olhar para a tua vida e ver o que mudou depois de cada sermão, depois de cada encontro com Deus, depois de cada adoração, depois de cada louvor. O que mudou na tua cabeça? Mudou a tua maneira de pensar? Mudou o teu estilo de vida? Você chegou em casa e disse, bom, eu ouvi aquela mensagem hoje, e a partir de hoje a minha vida vai ser diferente. Eu vou deixar de fazer isso e de fazer aquilo. Ou você vai e volta, vai e volta, vai e volta, e a tua vida a mesma coisa, você pensando tudo do mesmo jeito e agindo da mesma forma. Ah, querido, sinto muito te informar, mas você ainda não experimentou o poder de Deus. Mas se você experimentar o poder, a glória, o resplendor, a supremacia de Cristo na sua vida, todos os dias que você entrar na casa de Deus, você vai sair daqui dizendo assim, olha, preciso mudar alguma coisa na minha vida, preciso mudar alguma coisa na minha maneira de pensar, preciso mudar esse meu jeito de ser, preciso mudar quem eu sou. Tem misericórdia de mim, filho de Davi. E Ele certamente se compadece de nós, se compadece de mim e se compadece de você. Como disse a canção, só precisamos clamar e acreditar que Ele está conosco. Ele recebe um nome superior aos anjos. Ele herdou um nome mais excelente, pois a qual dos anjos ele disse alguma vez, tu és meu filho, hoje te gerei. Quem ouviu isso? O escritor está dizendo, ou outra vez o escritor está chamando para um confronto. Os intelectuais, que tinham muito de conhecimento e pouco de Deus em sua vida. Ele disse outra vez, olha comigo tua Bíblia, eu lhe serei pai e ele lhe será filho. Quantos anos que ouviu isso? Ou outra vez diz, e ao introduzir o primogênito no mundo, outra vez ele diz, o verso 6, e a todos os anjos de Deus o adorem. Foi a ordem de Deus aos anjos, dada ao seu filho. E o que você está fazendo que ainda não adorou? Se até os anjos receberam ordem para adorar, temos que adorar, e somente adorar, e contemplar a glória de Deus todos os dias de nossa vida. Quando Isaías teve a visão do trono, Deus assentado em um alto e sublime trono, ele põe as mãos nos umbrais da porta, e Isaías disse, eu estou perdido, eu vou morrer, porque meus olhos viram o Senhor. E quando ele vê, existe algo interessante nessa visão de Isaías, que Deus não esperou Isaías o adorar. Enquanto Isaías estava perplexo, dizendo, vou morrer, pelo menos ele tinha um senso comum, eu vou morrer porque eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios, eu estou frito. Pelo menos havia coerência no pensamento de Isaías. Ele não pensou, eu mereço, não tinha que vir um anjo a mais para mim. Ele disse, eu vou morrer. Mas enquanto Isaías pensou, eu vou morrer, eu estou perdido, os anjos diziam, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória.
Não pense que o céu está parado esperando a tua adoração. Não pense que o trono está parado esperando você cantar. Não pense que Deus parou tudo esperando você dizer: ah, Jesus, como tu és lindo. Ah, Deus, como eu te amo. Enquanto você não diz, os anjos continuam dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E sobre os anjos eles dizem que Deus fez dos anjos ventos, nada, um sopro. E dos seus ministros ele fez labaredas de fogo. Os anjos ele fez nada. E dos seus ministros ele fez labaredas de fogo. Uma vez, George Whitefield era um orador excelente, um grande pregador. Arrastava multidões, o pregador do ar livre. E perguntaram para o Whitefield: que pena, você não escreve os seus sermões, você podia escrever as mensagens. E aí o George Whitefield respondeu o seguinte: como posso escrever em papel relâmpagos e trovões? Como é que escreve isso? Como é que escreve relâmpagos e trovões? Porque ele era uma labareda de fogo. E Deus quer fazer de você uma labareda de fogo. Fogo é sinal de justiça. Justiça é a palavra de Deus. Quando você se coloca como um ministro de Deus, você está sendo uma labareda de fogo. Porque você está sendo um instrumento de justiça de Deus para uma nação rebelde. Ele fez dos seus ministros labaredas de fogo. Mas sobre o Filho ele diz: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. O cetro do teu reino é cetro de equidade. O cetro era aquilo que o rei segura com a sua mão direita. O cetro era aquilo que o rei estendia com a mão direita para abençoar, para conceder graça, para conceder privilégio. Lembra do rei Artaxerxes, quando a rainha Esther, mesmo esposa do rei, ela sabe que vai matar os judeus, ela fica preocupada, mas ela sabe que havia uma trama para matar os judeus. A primeira pessoa que ela pensou foi quem? Ele montava a equipe para lutar com outra equipe? Não. Ela pensou: eu vou em quem pode me ajudar, eu vou até o rei. Só que Esther, o rei estava na sala do trono, e Esther passava, indo e voltando na frente da sala, indo e voltando na frente da sala, porque ela não se achava indigna de entrar na sala do trono. Ele era seu esposo, mas ele era o rei. Então ela ficava passando até encontrar o favor do rei. De repente o rei observa que Esther está ansiosa, indo e voltando na frente da sala do trono. Ele pega o seu cetro de justiça, a sua vara gigante, e estende na direção da Esther, apontado para o chão, para que ela se humilhe para tocar na ponta, e chama Esther para entrar. Ela entra, toca na ponta do cetro e encontra a graça do Senhor. Você quer receber graça? Você quer receber maravilhas? Você quer receber transformação? Você tem que entrar engateando na sala do trono, com a cara no pó, sem nem olhar para cima, e tocar na ponta do cetro e dizer: rei, tem misericórdia de mim. Jesus é o rei da glória. Ele não é teu amiguinho, ele não é teu primo, ele é o rei da glória. Esse que vocês chamam de você, ele é o rei da glória. Glória a Deus. Sério? O seu trono permanece pelos séculos dos séculos, e o cetro de justiça de Deus está estendido para esta igreja nesta noite. Amém. Você pode ser um miserável, você pode não valer um conto de réis, mas se você se prostrar e tocar na ponta do cetro, você vai encontrar o favor de Deus na tua vida. Amém. Porque Ele se compadece de nós. Embora o cetro tenha uma ponta tipo de lança, quando ele estende, não é para matar, é para agraciar. Aleluia. Senhor. O cetro de equidade é o cetro regular, é o cetro de Deus. Ele ama a justiça,
Olha o 9. Amastes a justiça e odiastes o pecado. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a todos os teus companheiros. Ele odiou o pecado. E isso não fez dele querido. O fato dele odiar o pecado fez ele se tornar odiado. Quer odiar o pecado? Quer odiar as coisas erradas que acontecem até com pessoas em volta de você? Se prepare para ter inimigos. Quer ter amiguinhos? Quer ter conchavo? Seja conivente e faça vista grossa. Estou te dando a planta. Meu Deus. Mas naquele dia você não receberá a unção da alegria, porque você amou o pecado em vez de odiá-lo. Mas ao Filho não, ele diz, e se referindo a Cristo: porque tu amastes a justiça e odiastes o pecado, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a todos os teus companheiros. Aleluia. É por isso que quando bateram em Cristo na cruz, é por isso que no último minuto da sua morte, naquela cruz, todo dolorido, sangrando, ele olhou e disse assim, enquanto eles blasfemavam, falavam de Jesus, Jesus olhou e disse assim: Pai, perdoai, eles não sabem o que dizem. Eles não sabem o que dizem. E aquele que enfiou a lança no lado de Jesus, aquele que deu um tapa no rosto de Jesus, aquele que cuspiu em Jesus, aquele que pisou em Jesus, aquele que tramou contra Jesus, o Filho de Deus, estará diante do trono naquele grande dia. Senhor. E verão não o rei dos judeus em 3 línguas, hebraico, aramaico e grego, que estava pendurado na placa. Eles verão o rei da glória sentado no trono. Aleluia. E aqueles que eles cuspiram, aqueles que eles bateram, aqueles que eles humilharam, eles irão clamar, irão ranger os dentes de tantas lágrimas que irão sair deles, mas não vai adiantar, porque ele veio como servo sofredor, mas hoje ele é o rei da glória. Aleluia. E também ele diz: Tu, Senhor, no princípio fundastes a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Cristo, o grande arquiteto da criação, fazendo parte. E aí, eu ainda falei do Antigo Testamento, da aparição teofônica, aparição de Deus. No Novo Testamento nós temos o Verbo encarnado, o qual João vai dizer, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e ali com 30 anos Jesus inicia o seu ministério aqui na terra. E depois, em João 16 e 17, ele diz: olha, eu preciso ir, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo que o mundo não conhece. Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Eu preciso ir para que ele venha. Jesus, após a sua morte, peregrinou 40 dias no meio do povo, em aparições, durante 40 dias. E iria se cumprir o dia de Pentecostes, que seriam 50 dias. Jesus é 40 dias, é assunto aos céus. Depois da sua ressurreição, 40 dias no meio do povo, ele sobe aos céus. 10 dias depois, cumprindo-se o dia de Pentecostes, desce a terceira pessoa da Trindade, que está aqui em nosso meio, que não sabemos nem orar como convém. E quando você enche, ó Deus, excelso, tremendo, ele está dizendo: Deus, não é nada disso. O coração dele não está nada falando isso. Senhor. Ó Deus e meu Pai, nada disso. Pura oratória. E quando não sabemos nem orar como convém, como o apóstolo Paulo vai escrever em Romanos capítulo 8, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Toda vez que eu e você ora, o Espírito Santo de Deus geme, dizendo: Deus, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Porque nem orar a gente sabe, nem entrar na presença do Senhor nós sabemos. Não existe curso, não existe seminário, não existe doutorado para isso. Mas todas as vezes que nos prostramos, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E sabe o que é interceder? Interceder não é ser covarde. Interceder é entrar na frente. Isso que é interceder. Como Moisés fez. Deus, se tu vai destruir esse povo, então risca meu nome no livro da vida. Você faria isso? Você faria isso pelo teu irmão?
poligado pelo teu fechamento? Senhor, me mata. Tira meu nome do livro da vida, mas deixa ele inteiro. Moisés fez isso. Meu Deus, é verdade. Por um povo rebelde, Fábio. Por um povo que não queria saber de Deus. Por um povo que murmurava contra Deus. E Moisés disse: risca meu nome do livro da vida, mas deixa esse povo vivo. Vão dizer o que, Senhor? Que o Senhor tirou do Egito para matar no deserto? Deixa os rebeldes vivos e me mata. E o que Deus faz? Nem mata Moisés e nem mata o povo. O Espírito Santo faz isso todo dia por mim e por você. Aleluia. É um sem vergonha, Senhor, mas deixa ele vivo. Oh, Deus, não tem jeito, mas Senhor, não tem misericórdia. Dá mais uma chance. Dá mais um dia para ele, dá, Senhor. Dá mais um dia de saúde. Dá mais um dia essa vida, dá, Senhor, todo dia. E aí Deus diz: de novo, Edivan, de novo. Tu está falando de Edivan de novo? Tu está pedindo de Edivan de novo? Toda hora você fala de Edivan para mim. E o Espírito Santo, Pai, Deus, tem misericórdia dele mais um dia. Deixa ele lá mais um dia para aquele povo. Ó Deus, perdoa ele mais uma vez. Ó Deus, tem misericórdia dele mais uma vez, só hoje. Aí no outro dia o Espírito Santo diz: hoje de novo, hoje de novo, hoje de novo. Porque não tem oração minha nem sua que chegue no trono de Deus se ela não for traduzida e interpretada pelo Espírito Santo diante de Deus. Entenda isso e você será mais humilde. Entenda isso e você encontrará o favor de Deus. Espírito Santo, ora por mim, porque eu não sei falar, eu não sei orar como convém. Ele está no lugar, sobre todos, eu vou encerrar. Ele diz aqui: olha, eles são destruídos, mas tu permaneces. Todos envelhecerão como roupa velhas, e como roupa serão trocados. Que chega a hora que perde o brilho, chega a hora que perde a cor, chega a hora que, como diz na nossa linguagem, fica manchada. Eles serão trocados como roupas velhas, mas tu permanece. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não terão fim. Tudo que fizeram com Jesus, o homem da lança, o que bateu, o que cuspiu, o que era imperador, o que era juiz, o que era desembargador, Pilatos, não sei quem, César, cadê eles? Onde estão eles? Passaram como roupa velha. E quem vive pelos séculos de séculos? Jesus Cristo, o Rei da Glória. Quem vive para sempre? O Rei da Glória. Quem vai estar diante do trono? César, Pilatos, vão estar todos diante do trono. E Jesus permanece para sempre. Glória a Deus. Mas tu mesmo, os teus anos não terão fim. Mas quantos anjos ele disse alguma vez? E olha o que Jesus ouviu de Deus: senta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos no estrado dos teus pés. Outra tradução vai dizer: no escabelo dos teus pés. E Deus está dizendo para Jesus: fica na minha direita, até que todos os inimigos estejam debaixo dos teus pés. É por isso que todo joelho se dobrará, é por isso que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém. O salmista Davi cantou: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Salmo messiânico de Davi. Salmo 110, verso 1, fala da majestade de Deus, fala da majestade de Cristo, o qual o escritor aos Hebreus vai citar. Faz citação do Salmo 8 nesse capítulo, só lembrando da glória de Deus. Mas o qual dos anjos ouviu isso de Deus? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Vai ser estrado, e você vai passar por cima. Que será aquele grande dia? Será o dia do juízo. Esse texto trata do juízo de Deus, porque nos últimos dias Ele falou pelo Filho, falou no passado pelos profetas. Um foi jogado na lama, um foi cuspido, um foi morto. Morreram de várias maneiras. Jeremias serrotado no meio, Jeremias foi serrotado.
no meio. Morreu sepultado. Porque eram homens com uma mensagem. E as pedradas, os sofrimentos não fizeram eles mudarem a sua mensagem. Hoje, e chegaremos lá em Hebreus, há tão grande nuvem de testemunha que tão de perto nos rodeia, que a gente pensa que são os vizinhos, que é a rua. A nuvem de testemunha que tão de perto nos rodeia é Abraão, Isaac, Jacó, Isaías, Jeremias, Paulo, Pedro, João, Tiago. Estão assim olhando para a gente, para ver se a gente é cristão mesmo, se somos salvos de verdade, se damos testemunho. Porque você pode se esconder do vizinho, você pode se esconder de quem for, mas da nuvem de testemunha que está olhando para nós são os patriarcas, os profetas, os apóstolos, Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E não temos como nos esconder. Por isso que Jesus disse aos fariseus: Abraão viu meu dia e se alegrou. O dia em que Jesus ia inaugurar na terra, Abraão ficou feliz. E os fariseus dizendo: mas tu não tem nem 50 anos, como é que tu viu Abraão? Aí Jesus disse: vocês são bobos. Abraão viu meu dia e se alegrou. E antes que Abraão existisse, eu sou Jesus. Não são todos os espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que herdarão a salvação? Ele encerra com uma pergunta, que eu vou responder na próxima semana, no capítulo 2. Amém? Não são todos ministradores, mas ele é superior a todos, porque ele é o Rei da Glória. Amém? Se coloque de pé, vamos agradecer a Deus por mais uma noite de exposição bíblica da parte de Deus.